Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcelo Leite do Power BI na Prática, o melhor canal para você aprender Power BI aqui no YouTube, te garanto. Então já se inscreve, já manda o link desse canal aqui para um amigo para ele se inscrever também, que aqui você vai aprender Power BI de forma gratuita e além de gratuito, sensacional, tá? Não ensino pouca coisa aqui não, ensino de verdade, trago conhecimento aqui para vocês, pode se inscrever que você não vai se arrepender. Deixa o seu like aqui e eu não enrolo, eu gosto de ensinar direto aqui, o nome do Power BI do canal é Power BI na Prática, então vamos para a prática, tá? Nós estamos fazendo aqui o seguinte, a gente está fazendo um relatório, se você não está acompanhando, a gente está no meio de uma série nova aqui do canal, tá? A gente está fazendo um relatório do Rick and Morty. Então a gente está criando todo um relatório no Power BI do nosso querido desenho Rick and Morty, tá? A gente está fazendo esse relatório, vai ficar maravilhoso, bonitão, vai ficar mó maneiro aí no seu currículo, se você quiser acompanhar com a gente está fazendo isso através de uma API. Então a gente está aprendendo a adquirir a API dentro do Power BI, a API paginada, tá? Então estou mostrando como é que você cria funções, como é que você vai fazer a paginação, adquirir tudo dentro de uma tabela só, tudo isso só usando o Power BI. Então, Power BI na prática, vamos para a prática. Esse é o meu jardão novo, né? Vocês gostaram aí? Certeza que o editor gostou. Então, ó, a gente fez aqui na última aula o quê? A gente duplicou aquela tabela que a gente adquiriu. Se você não viu os vídeos anteriores, tá? Volta aí e dá uma olhadinha nos vídeos para você acompanhar aqui onde é que a gente está. A gente entendeu que a gente vai ter que trazer os links das páginas, né? A gente entendeu que vem um parâmetro aqui com a página 1, 2, 3, 4. E a gente vai ter que criar uma lista aqui do 1 ao 42. O problema é que quando eu fiz aqui a remoção das duplicatas, né, das páginas, ele só trouxe os 42, né? Ele vem aqui e só traz para mim os 42. Ele não traz do 1 ao 42, né? Então, se eu vim aqui e fazer assim, remover, cadê? Remover duplicatas. Aqui, ó, remover duplicatas. Ele só fica com 42. Por quê? Na info, né, que é esse cabeçalho aqui da API, ele traz o número fixo, ele não traz a contagem total, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar manualmente aqui uma lista. E é bem simples, tá? Criar uma lista aqui dentro do Power BI, usando o Power Query. Vamos fazer isso junto para vocês verem? Para a gente não precisar de todas essas etapas aqui desnecessárias, tá? O que eu vou fazer? Vou apagar tudo. Tá? Vou apagar tudo aqui. Ou você pode até apagar a própria tabela, tá? Você pode apagar essa tabela. Eu sei que a gente renomeou bonitinho e tal, mas vamos apagar essa tabela aqui, tá? E vamos criar uma nova consulta nula, tá? Consulta nula. Vou criar a consulta nula que agora sim eu vou chamar lá de characters full, que são todos. Você não precisa do full, né? Eu vou deixar só characters, que a gente vai saber que vai ser onde vai ser armazenado todos os personagens. Então, characters, né? E aqui o que eu vou fazer? Ó? Consulta nula, tá vazia, não tem nada. Eu vou usar a barra de fórmulas aqui do Power Query para fazer essa lista, tá? Se essa barra de fórmulas não estiver aparecendo para você, menu exibição, você vai vir aqui e vai selecionar a barra de fórmulas, tá? Para ela aparecer aí para você. Então vamos lá. A funçãozinha do Power Query é list.ranger, tá? E essa aqui, ó, list.ranger. Como é que ela funciona? Abre parênteses, tá? Porque toda função precisa abrir e fechar parênteses. Repara que eu usei o atalho, ele já colocou list.ranger, né? Eu vou usar aqui chaves, tá? Vou usar chaves para colocar como é que eu quero a lista. 0, 1, 2 pontos, até 42, né, se eu não me engano, 42. E aqui eu vou colocar depois das chaves, vírgula, 1. O que isso vai fazer? Ó? Vou dar um OK e vou explicar para vocês rapidinho como é que isso aqui funciona. Ele vai criar para mim uma lista. Deixa eu apagar esse list aqui, que eu acho que não precisa, é só list. Deixa eu ver quantos pontos são. Se são 3 pontos, ou só um ponto, é só um ponto. É assim, list ranger, é isso aí mesmo, list range 0, 2 pontos, 2 pontos, 42. É isso daqui mesmo, tá? É esse códigozinho aqui. Só que a consulta ela ainda está nula, né? Então eu só esqueci de fazer o seguinte, eu vou recortar isso aqui que a gente acabou de escrever, eu já vou explicar para vocês o que essa função faz, tá? E antes de fazer essa função, eu vou vir aqui, ó, eu tenho que colocar alguma coisa de qualquer jeito, tá? Senão ele não me deixa fazer isso daqui, tá? Que é o transformar. Então eu preciso ter alguma coisa escrita aqui na funçãozinha, para ele poder fazer isso daqui. Quer ver? Se eu apagar, ó, vou apagar, vou dar OK. Ele não tem o menuzinho transformar aqui para mim. Até tem, tá vendo? Só que fica tudo vazio, ele não deixa fazer nada. Então eu tenho que escrever alguma coisa aqui na primeira fórmula da função, não tem jeito. Então eu vou colocar isso daqui. O que ele vai fazer? Vai só retornar a função escrita, né?
E aí eu vou vir aqui nessa função que ele escreveu para mim. Eu vou vir aqui em para tabela, tá vendo no menu transformar? E vou pedir para ele transformar, em vez de uma tabela, numa lista. Para lista. Vou clicar aqui, ó, para lista. Ele vai transformar isso aqui numa lista. Agora esse cara não é mais uma consulta nula, ele virou uma lista, tá bom? Só recapitulando, tá? Poderia estar escrito aqui qualquer coisa, tal, qualquer coisa. E você poderia vir aqui e transformar para lista, tá bom? Só que tem que escrever alguma coisa no começo. Eu vou começar escrevendo a própria função que eu vou usar, só para ficar um pouco mais didático, tá? Então, confirmo aqui e vou transformar para lista. Beleza, você vai ver que tem a etapa fonte e a etapa convertido para lista, né? Agora que ele foi convertido para lista, que eu posso copiar essa função mesmo e colocar aqui, ó, depois de igual, né? Que eu tenho a fórmula igual para list range, né? Um detalhe importante, ó, é que antes dele ser convertido para lista, se você colocar aqui o igual e der um enter, ele também faz direto, tá bom? É que eu tento explicar o menos de código possível aqui no YouTube para vocês, tá? Mas se você coloca o igual, ele entende que isso aqui é uma fórmula que você quer e não só um texto, e já faz para você a conversão automaticamente na própria etapa da fonte. Então é um passo que você pode cortar, tá? Então você pode fazer isso que eu fiz, escrever uma coisa qualquer, vir aqui, converter em lista e depois escrever a função, ou colocar o igualzinho antes, né? Deixa eu explicar essa função, vou deixar assim, ó. List.range é o nome da função, tá? Você abre e fecha parênteses, vamos fazer aqui de novo. Você abre e fecha parênteses para essa função, tá? E aí você abre chaves para você dizer aqui qual é o intervalo que você quer. Então eu quero do zero, 2 pontos, até o 3, por exemplo. Por que a gente tem que colocar do 0? Porque ele não considera o primeiro número aqui da lista, tá? Depois das chaves, você tem que colocar um vírgula e escrever de quanto em quanto você quer acrescentar, que seria esse offset, né? Então, por exemplo, se eu colocar de 2 em 2, eu vou colocar até o 4, ó, até o 4 para você ver. E vou confirmar. Ele vai trazer uma lista, começando do 2, do 3, depois para o 4. Então, ele pula 4, né? Ele faz o offset, né? Por isso que eu comecei aqui do 0, ele vai de offset. O offset, na verdade, o offset ele não é quanto que ele vai iterar, né? Mas é o quanto que ele vai mover. Então, por isso que eu coloquei aqui 0 e o offset de 1. Né? Porque o que ele fez? Ele começa, ignora o 0, vai para o 1, 2, 3. Se você não colocar o offset, que foi o que eu fiz aqui, ó, ele não funciona. Porque é um argumento obrigatório. Então, por isso que eu tive que colocar 0 e depois um 1zinho aqui, para ele poder começar a partir do número 1. Então, eu não coloco 1 aqui porque o offset é obrigatório, e se eu não colocar nada, ele não vai fazer isso. Eu poderia também fazer com que o offset fosse assim, ó, 0. Se o offset for 0, aí ele também volta ao normal. Então, pode ser do 1 ao 42, e você pode zerar o offset, ou você pode fazer o que eu fiz, que é 0. Aí você coloca aqui o 1, e ele vai fazer a lista para você. Tá? Só que minha lista não é de 1 a 4, né? A minha lista é de 1 a 42, né? Só confirmando, vamos ver, ó. 42 páginas, então é isso. Minha lista é de 1 a 42. Então já tenho aqui uma lista. O que eu vou fazer agora? Transformar essa lista numa tabela. Né? Você pode usar aqui uma função table from list, mas como a gente não tem aqui não é uma ideia, a ideia não é ensinar PowerM para vocês aqui, funções, né? Então a gente vai usar o próprio Power Query aqui para você só clicar nos botõezinhos. Então a gente vai selecionar a lista que acabou de ser criada, vai vir aqui no mesmo menu transformar e agora você vai transformar para tabela. Então o que é lista agora vai virar uma tabela. Ele vai te perguntar se tem algum delimitador, tá? O que você quer fazer com colunas extras, só que a gente não tem nenhum delimitador, não tem isso. É só uma lista simples sendo transformada numa tabela. Vou dar OK, ele vai criar para mim uma tabela. Vou chamar essa coluna de pages e vou colocar o tipo aqui de texto. Cadê? Texto. Está aqui. Pronto. Agora eu tenho texto para as 42 páginas do meu link, né? Então eu já consegui fazer finalmente isso daqui. Por que eu coloquei texto e não número? Porque o link que você tem que digitar, ele é um texto. E esse número aqui vai ser adicionado nessa URL como texto e não como número. Você vai entender agora como é que eu vou fazer. Então agora, finalmente, tendo essa tabela com todas as 42 páginas, né, os 42 números aí, um por página, você vai vir no menu adicionar coluna, coluna personalizada. Vamos chamar essa aqui de link, né, de link. E o link, ele é um texto, que é esse texto aqui, ó. Vou copiar esse texto, só não vou copiar o número, porque o número vai ser o quê? Vai ser a coluna
que eu acabei de criar. Então eu vou copiar todo o endereço menos o número da página. Então eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou abrir aspas, né? Ctrl V, colei o link. E aqui eu vou usar o concatenadorzinho e comercial, que é a funçãozinha, o concatenadorzinho aqui do PowerQL para você adicionar um texto junto com outro texto. E o outro texto que eu quero adicionar aqui é a coluna Pages. E vou inserir aqui, ó. Então ele vai pegar esse link aqui que eu digitei manualmente e vai adicionar essas páginas. Como é uma coluna, ele vai fazer isso para cada linha. Vou dar OK. Você vai ver, ó, que eu tenho a página 1, 2, 3, vou ter até a página 42, que é a última página da minha API, né? Vem aqui e coloca esse cara também como texto, tá? Para você não ter nenhum problema. E a gente está pronto agora para transformar esse cara numa função, né? Isso aqui que fez todas essas etapas que foram feitas aqui, que extrai esses dados da API certinho, vai virar uma função e a gente vai executar essa função nessa coluna e ele vai conseguir extrair todos os dados de todas as páginas para a gente em uma única tabela do Power BI. Tá? E a gente vai fazer agora essa função funcionar na próxima aula. Então, se você curtiu aqui esse vídeo, se você entendeu ou tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui para mim que eu vou responder vocês, tá? Eu sempre vou tentar responder os comentários aí. Se eu não responder digitado, eu vou responder até em vídeo. Então, deixa aí suas dúvidas embaixo que eu posso até fazer vídeo respondendo sua pergunta aí, criando conteúdo maneiro aqui para você no YouTube. Então, é isso. Deixa seu like no vídeo, se inscreve para você não perder a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.